Amém, louvado seja, e continuamos esse momento, como eu disse, os 3 direcionamentos. Vamos ficar bem atentos para que a gente possa viver na íntegra isso que o Papa deseja para nós. Então eu quero chamar agora para falar para nós sobre o 2º direcionamento, o Isaías, que é do Rio de Janeiro e que começou um trabalho lindo de ecumenismo através do Somos Um, a conferência Somos Um, e ele vai explicar bem para nós sobre isso. Bem-vindo, amado. Obrigado, Kátia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos e irmãs. Eu sou responsável pela comunidade Coração Novo no Rio de Janeiro. Estou debaixo da mão, da bênção e do direcionamento do nosso arcebispo, cardeal Orani João Tempesta. E ali no Rio de Janeiro nós temos caminhado com a comunidade Coração Novo há 18 anos. Eu tenho 30 anos de serviço ao Evangelho, mas a minha vida na Igreja Católica se iniciou aos 10 anos de idade, quando eu conheci a Igreja Católica. Eu sou nascido e criado em uma família evangélica pentecostal. Conheci a Jesus e fiz a minha experiência de batismo no Espírito Santo na Congregação Cristã do Brasil. E um dia, através de amigos, conheci a Igreja Católica, conheci a Eucaristia, fui me apaixonando pela Igreja Católica e logo depois ouvi do meu avô, um presbiteriano: meu filho, vá para onde você for, mas não tire os olhos do referencial. E assim, eu conheci a Igreja Católica, me apaixonei pela igreja, mas, por não tirar os olhos do referencial, olhei para a cruz e, olhando para o Calvário, eu entendi aquela palavra de Jesus que me dizia: quando eu for erguido da terra, atrairei todos a mim. Isso mexeu com a minha vida, mexeu com o meu coração, porque eu queria saber, afinal de contas, como é que Jesus atrairia todos a Ele, se nós estávamos tão divididos? E eu comecei a conhecer, a ler e conhecer o que a Igreja Católica dizia a respeito desse pecado grave que é a divisão no corpo de Cristo. E quando a Kátia me ligou, precisamente no dia 2 de janeiro desse ano, eu estava junto com o cardeal Orani e junto com irmãos católicos e evangélicos de várias denominações no gabinete do cardeal. Eu não podia atender naquele momento e logo depois eu retornei para a Kátia e disse a ela: eu estava com sua eminência, desculpe, eu não pude falar com você na hora. E ela me disse: olha, eu vou dar uma palestra sobre o cáris dentro do ENF, e eu gostaria que você viesse partilhar um pouco sobre a unidade do corpo de Cristo. E eu disse a ela: eu estava justamente agora com o cardeal e vários pastores evangélicos de experiência pentecostal. Estou dizendo isso a você, meu irmão, minha irmã, que veio de tantos cantos do Brasil, para dizer, já no início dessa minha partilha com você: é possível, e é através disso que o Brasil vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. É através da nossa unidade, é através do nosso caminho de unidade, que o Brasil e o mundo, em um momento tão difícil, vai reconhecer o senhorio de Jesus.
É através da nossa unidade que os nossos grupos de oração serão reinflamados no Espírito. Eu trouxe para você alguns pequenos pontos, e eu começo com a fala do próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Na intercessão de Jesus ele diz: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. A igreja respondeu a esse chamado de Jesus no Concílio Vaticano II, em um documento chamado Unitatis Redintegratio. E a igreja respondeu dizendo: promover a restauração da unidade entre todos os cristãos é um dos principais propósitos do Sagrado Concílio Ecumênico Vaticano II. Por toda parte, muitos homens sentiram o impulso da graça, continuam os padres conciliares. Também surgiu entre os nossos irmãos de outras igrejas, por moção da graça do Espírito Santo, o movimento em ordem à restauração da unidade de todos os cristãos. E continuam os padres conciliares. O Espírito Santo que habita nos crentes, que enche e governa toda a igreja, é quem realiza aquela maravilhosa comunhão dos fiéis e une a todos tão intimamente em Cristo, de modo a ser o princípio da unidade da igreja. A unidade não é obra de mãos humanas, a unidade não é obra das minhas e das suas convicções, a unidade é obra do Espírito Santo de Deus, e só Ele realiza unidade. Amém? São João Paulo II. Quem gosta, quem ama São João Paulo II aí diz amém. Muito bom. Eu vou dizer para você o que ele escreveu na encíclica Ut Unum Sint. O empenho ecumênico constitui uma das prioridades pastorais do meu pontificado, disse João Paulo II. Uma comunidade cristã que crê em Cristo e deseja com ardor o Evangelho, a salvação da humanidade, não pode de forma alguma fechar-se ao apelo do Espírito que orienta todos os cristãos para a unidade plena e visível. Não pode fechar-se, diz São João Paulo II. O ecumenismo, continua ele, não é apenas uma questão interna das comunidades cristãs, mas diz respeito ao amor de Deus em Cristo Jesus, que destina ao conjunto de toda a humanidade. E olha o que São João Paulo II diz: obstacularizar este amor é uma ofensa a Ele e ao seu desígnio de reunir todos em Cristo. Agora vou para Bento XVI, queridos, falando no encontro ecumênico no Palácio Episcopal em Colônia, na Polônia, na Alemanha. Contudo, esta unidade não significa aquilo que se poderia chamar ecumenismo de volta. Olha o que ele diz: isto não é renegar e recusar a própria história de fé.
Unidade dos cristãos não tem a ver com renegar a minha e a sua fé. Não tem a ver com renegar a fé católica. Bento XVI dizendo, absolutamente não. Não significa uniformidade em todas as expressões da teologia e da espiritualidade, nas formas litúrgicas e na disciplina. Unidade não é isso. Ele continua, unidade na multiplicidade e multiplicidade na unidade. Continua Bento XVI, o diálogo pode contribuir para esta finalidade. Ele é mais do que um intercâmbio de pensamentos, de um empreendimento acadêmico, é o intercâmbio de dons. Não podemos fazer a unidade apenas com as nossas forças. Só podemos obter com o dom do Espírito Santo. Por isso o ecumenismo espiritual, isto é, a oração, a conversão e a santificação da vida, constituem o coração do encontro e do movimento da unidade do corpo de Cristo. E por fim, eu cito o Papa Francisco falando à renovação carismática católica no encontro que aconteceu no 37º Encontro Nacional da Renovação Carismática Italiana. Diz o Papa Francisco a mim e a você, que deis um testemunho de ecumenismo espiritual, com todos os irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades cristãs que creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador. E por fim, recordai que a renovação carismática é ecumênica pela sua própria natureza. Você pode aplaudir porque isso é para mim e para você. Apenas repita essa frase comigo. Eu preciso recordar que eu sou carismático e que a renovação carismática quer a unidade do corpo de Cristo desde a sua natureza. Encerro agradecendo e dizendo que no Rio de Janeiro, um grande grupo de irmãos católicos e evangélicos tem se encontrado para orar juntos. Na comunidade Coração Novo, nós temos o primeiro grupo de oração, que tem como núcleo católicos e evangélicos. É isso mesmo. Eu não sei se existe outro no Brasil, mas esse é o primeiro. E eu quero convidar você a visitar o nosso site, missãosomosum.com.br. missãosomosum.com.br. Lá você vai conhecer muito mais a respeito do que o Senhor tem feito. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E nós queremos te agradecer, Isaías, porque a gente acompanha a sua luta. Você tem sido um valente guerreiro pelo ecumenismo. Que Deus te abençoe muito. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Amém.